Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Vamos dar continuidade ao estudo da simbologia dos templos. Eu fiz a enquete sobre quais denominações estudar e as sugestões foram bastante variadas. Então eu vou me basear nessas respostas para ir trazendo os conteúdos nos próximos vídeos. Lembrando que o objetivo desse estudo não é fazer ataques pessoais para quem pertence a essas denominações. É apenas fazer um questionamento que leve muitas pessoas à reflexão. Veja como foi o resultado da enquete, somado também às sugestões através dos comentários. 17% quer ver mais sobre Batista e Presbiteriana. 35% Assembleia e Adventista, 20% Deus é Amor e Maranata, 16% Universal, Mundial e Plenitude. 12% deram outras sugestões nos comentários. Eu vou atender a todos na ordem e vou trazendo aos poucos. Muitos desejam que eu fale mais sobre as Testemunhas de Jeová, e na verdade eu tenho muito conteúdo sobre essa seita. Muitas leituras subliminares impressionantes, e eu vou trazendo aos poucos. O canal estuda a leitura subliminar e as simbologias, então se você acha que essas simbologias são bobagens, acho que este conteúdo não é para você. Então eu não respondo mais comentários que negam esse estudo e ficam batendo boca e defendendo as suas denominações ou a sua religião. Primeiramente, eu não sou seguidor de nenhuma denominação religiosa, ou faço apologia ou defesa delas, e grande parte dos inscritos aqui também, mas há pessoas inscritas de todos os segmentos, católicos, evangélicos, espíritas, esotéricos, budistas, maçons. São porque gostam dos assuntos, ainda que não concordem com tudo. Vocês são bem-vindos desde que saibam filtrar aquilo que não concordam ou discordam, no entanto, que discordem educadamente. Bom, vamos lá. Neste vídeo eu vou apresentar aleatoriamente algumas denominações e nos próximos vídeos vou atendendo às sugestões da enquete. Muitas pessoas pediram para falar sobre a Assembleia de Deus e a Adventista, duas denominações muito conhecidas e repletas de simbologias maçônicas, porque como vimos, os maçons tiveram um papel muito forte na construção dos templos e muitos missionários eram maçons. E só podemos identificar essa influência analisando a simbologia desses templos, as logomarcas e algumas filosofias diluídas na teologia dessas denominações. Vamos ver então algumas leituras subliminares dessas duas denominações neste vídeo. Nos outros vídeos eu citei os pilares. Os pilares são bastante importantes nessas construções. Há também a questão da simbologia geométrica. E alguns dirão, claro que toda construção deve seguir um padrão geométrico, mas só que não fica só nisso, nós devemos avaliar o contexto e não algumas simbologias geométricas isoladas. O que na verdade difere são os detalhes. Os detalhes são mais importantes do que a própria geometria. Devemos identificar algumas simbologias que são estritamente maçônicas, principalmente quando há referência a alguma adoração solar. A pirâmide também é bastante importante porque ela está ligada à cultura egípcia e também às filosofias maçônicas. Então, essas três figuras geométricas, elas são chaves. O círculo, que pode fazer referência ao Sol, o triângulo, que pode fazer referência às pirâmides, e os pilares, que podem fazer referência aos obeliscos. E neste contexto, nós devemos avaliar vários pontos importantes, tanto o contexto geral de todas as simbologias, como também outros fatores que envolvem a própria teologia da denominação. Nós veremos também essa marca bastante explícita na denominação adventista de sétimo dia, onde a maioria dos templos possui a forma piramidal e também o uso dos pilares e dos obeliscos. E também a doutrina que foi disseminada pela sua fundadora, Ellen G. White, um obelisco em sua homenagem.
Assim como acontece também com Charles Taze Russell, que é das Testemunhas de Jeová, que possui uma pirâmide em sua homenagem. Muitos pastores já estão falando que receber a marca não é nenhum problema, que a marca irá facilitar muito a vida de muitas pessoas. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, estar com a carteira cheia de documentos. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente de evitar esse monte de documento. Podemos usar o Templo da Assembleia de Deus de Madureira como um exemplo para essa leitura. E por quê? Porque o Templo da Assembleia de Deus de Madureira é todo dedicado a Ísis e a Osíris. Nós podemos identificar várias marcas e símbolos fálicos dentro dessa arquitetura. Ao fundo, na estrutura do templo, nós vamos notar um símbolo fálico. E também as asas que são referente à deusa Ísis. Para entender essa simbologia fálica e sua relação com a deusa Ísis, basta saber que na mitologia egípcia, o deus Osíris foi morto por Sete e foi repartido em 14 pedaços e espalhado pelo Egito. E a deusa Ísis ordenou que ele fosse procurado, e a única parte que não foi encontrada foi o seu falo. Então ela decretou este culto solar, este culto fálico em homenagem a Osíris, pois a maioria dos deuses eram considerados deuses solares, não apenas o deus Ra, e as deusas eram consideradas lunares. Por isso que existe este culto do Sol e da Lua, porque o Sol nasce no Oriente, lado de adoração ao Sol, e se põe no Ocidente, lado que eles consideravam o lado que o Sol morria. Por isso que no culto a Tammuz, eles estavam virados para o Ocidente e as mulheres choravam por Tammuz, pois representa que o pôr do sol era a morte dele. E nós encontramos todas essas referências nesse templo aqui de Madureira, do Rio de Janeiro. Mas não fica apenas nisso. Como nós vimos, as simbologias maçônicas da Assembleia de Deus são encontradas na maioria dos templos e nas suas edificações, como esse templo de Bangu, que nós vimos que é literalmente o olho de Horus, este templo que nós vemos que possui um esquadro. Há também um templo de Curitiba, que é todo dedicado à loja azul, com a cúpula semelhante à maçonaria, com o sol, a lua e as estrelas, tendo também os pilares ao fundo e muitas outras simbologias que, apesar de serem repetitivas, apenas reforçam essa leitura. Quanto à Adventista do Sétimo Dia, também não há dúvida, pois nós notaremos que a maioria dos seus templos são de forma piramidal e também possui aspectos de obeliscos. Esses obeliscos e esses símbolos fálicos, eles podem estar imprimidos nas janelas, nas portas, na estrutura do templo, nos pilares, nas colunas e em outros designs que fazem parte da estrutura do templo. Fora isso, nós temos os dados históricos da Adventista, e também aponta que seus missionários e primeiros edificadores eram maçons. Como nós vemos aqui, nessa imagem antiga da Adventista, notem também que alguns fazem a mão do segundo véu, que faz parte da metáfora maçônica do ritual de Hiram Abif. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.